A indicação da cirurgia ortognática é feita pelo cirurgião dentista. Para isso, nós realizamos a análise da face do paciente, examinando assimetrias, desarmonias e algumas características específicas. Também realizamos a análise de radiografias e também a análise dos arcos dentais, tanto uma análise clínica quanto também uma avaliação dos modelos de gesso. Depois disso é que nós chegamos ao diagnóstico em relação à necessidade da cirurgia ortognática, ou seja, se para que ocorra a engrenagem entre os arcos dentais, será necessária apenas a utilização do aparelho ortodôntico ou a utilização do aparelho ortodôntico associada à cirurgia ortognática. Em situações mais visíveis, como uma mandíbula muito para frente ou muito para trás, o próprio paciente já percebe essa necessidade. Já percebe que para que seus arcos dentais se encaixem adequadamente, será necessário não somente o uso do aparelho ortodôntico, mas também uma complementação cirúrgica. As deformidades dentofaciais correspondem a um crescimento ósseo para mais ou para menos da maxila, da mandíbula ou de ambos os ossos, gerando, consequentemente, um encaixe errado entre os dentes superiores e os dentes inferiores. Ou seja, a articulação entre os dentes superiores e inferiores está em desarmonia, não somente pela posição dos dentes, mas também pelo mau posicionamento ósseo. A causa das deformidades dentofaciais pode ser de origem familiar, pode ter um caráter familiar, pode estar relacionada a traumatismos, a hábitos parafuncionais e também relacionado a algumas doenças e síndromes. Então, para a correção das deformidades dentofaciais, além da necessidade do uso do aparelho ortodôntico para corrigir o posicionamento dos dentes, é também necessária a cirurgia ortognática para corrigir o posicionamento ósseo. Como todo procedimento cirúrgico, após a cirurgia ortognática, é esperado algum edema. O edema, mais conhecido como inchaço, é uma resposta do organismo a qualquer traumatismo, inclusive aos traumatismos cirúrgicos. Alguns fatores interferem na magnitude do edema. O porte da cirurgia é um deles. Numa cirurgia em que apenas a maxila é operada, espera-se consequentemente um menor edema do que quando tanto a maxila quanto a mandíbula precisam ser operadas. A resposta individual ao trauma cirúrgico também deve ser considerada. Cada pessoa responde de forma diferente a estímulos. Portanto, uma cirurgia semelhante em pessoas diferentes também resultará em uma magnitude de edema diferente. Muitas são as formas de atenuar ou diminuir o edema no pós-operatório. Antes da cirurgia, durante a anestesia, podem ser utilizados alguns medicamentos que contribuem para isso. No pós-operatório, podemos lançar mão de faixas compressivas e também de aplicações de gelo sobre a face. Todas essas duas medidas atuam no sentido de diminuir a saída de líquido dos vasos para o meio tecidual, que é o que provoca o inchaço. Ainda no pós-operatório, a fisioterapia, por meio de manobras de drenagem linfática, acelera em muito a resolução do edema. Por isso, contamos também com uma fisioterapeuta em nossa equipe. Dessa forma, conseguimos tornar o pós-operatório das cirurgias ortognáticas com muito menos edema e, consequentemente, com muito mais conforto para os nossos pacientes.